noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje à noite eu tô trazendo para vocês uma super entrevista. Nós vamos hoje fazer um conteúdo de turismo. Eu vou trazer aqui um guia de turismo de uma região do Brasil, um dos lugares mais lindos, mais visitados no Nordeste do Brasil. Nós vamos falar um pouco, a entrevista de hoje, o conteúdo é sobre a Bahia. Nós vamos falar sobre a Costa do Descobrimento e a Costa do Cacau. São dois pontos bastante interessantes. A Bahia é um estado do Nordeste brasileiro que tem assim muitas, vamos dizer assim, características de uma grande cidade do Nordeste, porque tem clima agradável, comida saborosa, uma culinária muito rica, um povo acolhedor, praias exuberantes, chapadas, cachoeiras, centros históricos, a cultura é riquíssima, a música da Bahia, o próprio carnaval, que todos nós brasileiros conhecemos. E eu poderia ficar aqui horas enumerando os motivos que fazem da Bahia um dos melhores lugares para viajar pelo Brasil. Então foi pensando nessa ideia de trazer um conteúdo que vocês pudessem aproveitar da melhor forma possível, mesmo quem já conhece, saber um pouco mais, porque às vezes a Bahia não é só a capital Salvador, tem muitas opções, né, em todo o estado. Então a gente vai falar um pouco sobre as duas costas, vamos enfatizar sobre Porto Seguro e a cidade de Ilhéus. Então estão todos convidados para virem aqui assistir aqui no Meire na Web, aqui no meu Instagram, ao vivo aqui comigo na cidade de Atlanta e o meu convidado lá no estado da Bahia. E aí eu aviso para vocês também que as minhas lives depois elas seguem lá pro meu canal no YouTube. Se você ainda não segue o canal, vão lá conferir. Eu tenho muitas lives, não só lives de turismo, mas tem saúde, empreendedorismo, música, cultura, diversão, maquiagem, moda. Tem assim uma variedade de temas e assuntos muito interessantes. Então não deixe de visitar lá, de conhecer, dar o seu like, passar a sua opinião a respeito do canal no YouTube. E eu fico muito feliz, tá? De vocês estarem chegando aqui hoje à noite para prestigiar não só a mim, Meire na Web, mas também prestigiar o Fernando Bayer, que é um profissional que foi escolhido para vir aqui comigo, conversar comigo sobre esse conteúdo, porque eu sei que ele sabe muito a respeito dessas duas costas que são super interessantes, tanto a do Descobrimento como a Costa do Cacau. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, eu já vou falar para vocês que, avisando para o pessoal que está aqui em Atlanta, esse sábado, dia 16, nós vamos ter um show maravilhoso com o cantor Guilherme Arantes. Inclusive, aqui o meu canal no YouTube, Meire na Web, a gente está ajudando a divulgar para os brasileiros, é claro, né, que os brasileiros que estão aqui no estado da Geórgia e também o pessoal que está nas proximidades da Flórida e outros estados vizinhos. Vai ser uma apresentação única, ele não vai estar sozinho no palco, ele tem mais duas convidadas e depois ele vai fazer um outro show no norte dos Estados Unidos. Eu sou super fã do Guilherme Arantes, acompanho a carreira dele desde a época, né, do final dos anos 80, início dos anos 90, e toda aquela musicalidade que ele tem, que a gente assistia nas novelas, os temas de novela. Então ele está voltando aqui para nos prestigiar nesse sábado, dia 16, com um show exclusivo aqui para a comunidade brasileira de Atlanta, tá? Então quem é de Atlanta, que tá aqui me acompanhando, vê lá se você já tem o seu ingresso, porque tá chegando o dia do show e vai ser um show assim imperdível, maravilhoso. E depois eu conto aqui para vocês, tá? Sobre o show, como é que foi, se eu vou ter a oportunidade de conversar com o Guilherme Arantes e passar alguma informação aqui para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje à noite, então, nós vamos ter como convidado Fernando Bayer, guia de turismo da Bahia, que vai vir agora entrar aqui nessa live e conversar comigo a respeito do conteúdo
da costa, tanto da costa do Descobrimento quanto da costa do Cacau. Então, Fernando, eu sei que você já deve estar por aqui, então eu já vou te enviar o convite para você entrar aqui nessa live e a gente começar o nosso bate-papo interativo e muito divertido. Vocês repassem essa live para os amigos de vocês. Então, vamos lá. Vou fazer o convite ao Fernando. Gente, a Bahia é muito rica, né, de cultura, de muita diversidade. Oi, Fernando, tudo bem com você? Então, tudo. Tô Deixa eu aqui. ver. Pronto, boa noite. Tá tudo bem com você? Oi, Meire, Tudo jóia? boa noite, tudo jóia. Prazer estar aqui, viu? Prazer é Conversando todo meu, tá? com você, poder falar um pouquinho da Bahia, viu? Nossa, tão bom, né? Você sabe que eu tava lendo um pouco o conteúdo e aí veio aquela, sabe, deu aquela saudade, assim, de quando eu viajava, né? Porque eu já fui guia de turismo em Fortaleza durante muitos anos, antes de vir morar aqui. E eu viajava, às vezes, com grupos de estudantes para conhecer Porto Seguro, né? Ia muito para Salvador, mas Porto Seguro era um dos lugares que os estudantes naquela época procuravam muito para conhecer, né, a história, que a gente vai falar daqui a pouco. Então me deu assim Uhum. uma saudade misturada assim com uma melancolia, uma vontade de estar aí hoje, sabe, ouvindo você falar sobre o estado da Bahia, exclusivamente sobre o descobrimento e a Rota do Cacau. Então, seja bem-vindo aqui no Meire na Web. Eu preparei aqui algumas perguntas para você, mas eu quero que você fique bem à vontade para falar de um assunto que eu sei que você conhece muito bem. Então, a gente pode iniciar, Fernando, perguntando como que você entrou nessa profissão de guia de turismo. Qual é a tua formação acadêmica para você chegar até o turismo? Ô, Meire, na verdade, assim, eu entrei meio por acaso, sabe? A minha formação acadêmica, eu sou formado em estudos sociais, né? Que me habilitou a lecionar história e geografia. Mas eu acabei entrando no turismo por acaso, porque eu vim passar férias aqui em Porto Seguro há 28 anos atrás. Veio eu, um Nossa, amigo, Joaquim. Oi, tá me ouvindo? tô te Tá, né? ouvindo. Então, Uhum. e aí nós viemos aqui passar 20 dias, e foi justamente assim, tipo, 6 meses depois o aeroporto, 6 meses antes, né? O aeroporto de Porto Seguro ele tinha sido ampliado, e começaram os fretamentos e tal. Então, Porto Seguro estava pegando fogo quando eu cheguei aqui, Tá. né? Em 1995. E aí montamos um bar, o bar não deu certo, né? E aí cada um caçou o que fazer. Só que aí nós começamos a fazer uma festa por semana no bar. Eu cheguei até a dar aula de geografia aqui em Porto Seguro. E aí o que aconteceu? No final, os guias começaram a frequentar as festas que nós fazíamos e eu fiquei amigo do gerente da CVC aqui. Aí quando ele soube que eu era professor de A história, CVC é uma grande empresa, né? Eles davam meu muitos amigo turistas lá para Ronaldo. Fortaleza também. Pois é. E aí foi isso, né? No final das contas, ele me convidou, quando ele soube que eu era professor de história, rapaz, você tem que ser guia, porque guia tem que contar a história, né? Então Exatamente. foi mais ou menos assim que eu entrei no turismo, Que né? legal. Eu já ia até te falar, porque quando você fala que você tem profissão, a função acadêmica é estudos sociais, o guia de turismo, ele basicamente ele tem que saber muito, né, da história, da geografia do local, até chegar na parte dos atrativos e diversões. Então, quer dizer, você já chegou na profissão com uma base, né? E qual era a cidade Exatamente. de que cidade você veio? De que origem, antes de você chegar lá em Eu nasci em São Paulo, né? Tá, Eu nasci em São Paulo e morei também numa cidade chamada São Sebastião, que é litoral norte, né? conheço. E Eu conheço o Sebastião. Lindo a morei também cidade. numa cidade em São Paulo chamada Poá, onde eu passei a minha infância, né? Depois morei em São Sebastião e de São Sebastião que eu vim para cá. E logo nessa sequência, Meire, que eu comecei a guiar aqui, em 1995, a Bahia Tursa, junto com o Senac, com a CVC, eles patrocinaram um curso de Guia Regional Bahia. E foi aí que eu Você realmente pegou essa tirei, oportunidade. exatamente, tirei minha credencial. Nossa, que Viu? legal. Parabéns
parabéns. É bom a gente saber assim que você seguiu todos esses passos, né? Assim, você já chegou sabendo um pouco de história, se interessando pelo local. É claro que o bar também, só em você abrir um negócio, você interagir com os guias, com as pessoas ligadas ao turismo, também auxilia, né? A chegar, o turista chegar até você. É verdade. E aí, a partir daí, então, você começou a atender então, os grupos receptivos e você começou a fazer os seus tours. E assim, o que a gente pode começar a falar agora? A gente já pode começar a falar sobre a rota do descobrimento para dar um início assim para as pessoas saberem um pouco mais sobre a história? Ó, Meire, assim, Porto Seguro tem uma história, né? Bom, tudo começou aqui, né? A história do Brasil começou aqui, né? E Porto Seguro também, por conta do isolamento que a região viveu, né? Praticamente depois da expulsão dos jesuítas do Brasil, lá no século XVIII, a região ficou praticamente intocada aqui. Porto Seguro só começou a receber os turistas, né? Receber as pessoas a partir da década de 70, quando foi inaugurada a rodovia, a BR-101, né, que liga o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, Sim. e a BR-367, que é uma rodovia, né, que sai da cidade de Eunápolis e que chega aqui até Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Então, esse isolamento que a região viveu por mais de 200 anos, isso foi muito bom para o turismo, né, porque a paisagem ela se conservou, né, vamos dizer assim, intocada, né, por mais de 200 anos, né? E então é isso. Porto Seguro hoje semana passada teve divulgaram um estudo que foi feito, uma pesquisa melhor, entre o mês de janeiro e agosto de 2023. E Porto Seguro ficou em segundo lugar. A gente perdeu só para Maceió, mas perdemos assim por pouco. Então Porto Seguro é um destino... Que também é um lugar lindo também, né? Assim, sim, sim. São proximidades, assim, atrativos turísticos muito interessantes. Agora, assim, Meire, o start mesmo que foi dado para o turismo foi a ampliação da pista do aeroporto em 1994, né? A pista passou a ter 2.000 metros, então aí começaram os fretamentos, os voos charter, e aí Porto Seguro foi só crescendo, né? Você sabe que a minha última viagem que eu fiz à Bahia foi em Porto Seguro? É mesmo? Eu levei um grupo, eu saí de Fortaleza, nós fomos para outra cidade do Nordeste, mas a cidade, o roteiro final era Porto Seguro. E eu lembro assim que a gente fechou, né, como a gente diz lá no Ceará, né, nós fechamos o pacote e eram todos professores de segundo grau de uma escola particular lá de Fortaleza, e era um número grande de professores, acho que 35, 40 professores, e assim, quando nós chegamos em Porto Seguro, né, que é um dos pontos mais visitados, né, a gente chegar até o Marco, né, então assim, falar de Cabrália e tudo, nossa, eu vi professoras assim emocionadíssimas, porque algumas eram professoras de história, entendeu? Então, eu nunca esqueci isso, assim, sem falar, né, das outras atrações que Porto Seguro tem, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, falando um pouco dessa história, o roteiro que você prepara, né, qual que é o melhor roteiro para você apresentar para o turista que visita Porto Seguro? Olha, o turista que visita Porto Seguro, porque Porto Seguro, na verdade, tem vários distritos, né? Porto Seguro tem vários destinos num município só, tá? Bom, Arraial da Ajuda, que é um distrito aqui de Porto, a gente atravessa aqui o Rio Buranhém, né? Arraial da Ajuda, as praias são maravilhosas, tá? A parte histórica também é linda. Arraial da Ajuda, nós temos lá uma igreja de 1549, construída pelos jesuítas, inclusive o jesuíta Manuel da Nóbrega, né? Foi um dos que participou dessa construção. Então nós temos o Arraial da Ajuda, as praias do Arraial da Ajuda, que são lindas, Mucugê, Parracho, Pitinga, Praia dos Pescadores, né? Pois bem, e além de Arraial da Ajuda, tem também Trancoso, né? Que é um outro destino, que é um destino até muito badalado, né? Porque eu não sei se você sabe, né, Meire, que a moda aqui é casar em Trancoso, né?
a igrejinha do quadrado, né? Beijinho. Eu já vi muita coisa, já muita celebridade, né? Já... É, Legal, né? Bacana saber. não, com certeza. A Trancoso hoje é um destino de celebridades, né? Sempre tem Hã? um famoso por lá, tem sempre um famoso casando. E também assim, e ficou também um destino assim, um pouco elitizado, né? Lá nós temos a alta gastronomia, lá no Quadrado de Trancoso, com chefes famosos, Espetacular internacionais. isso. Temos o Hotel Fasano de São Paulo, tem na praia de Itapororoca, né? Então temos também Arraial, Trancoso, temos também Caraíva. Você chegou a conhecer Não, Caraíva quando você não esteve aqui? Não? cheguei, É. não cheguei. Então, Caraíva ainda fica mais ao sul ainda Mais de para a parte. Trancoso, para a parte sul, tá? Tá. Litoral sul. E lá em Caraíva, Meire, a gente chega, tem que atravessar o rio Caraíva, é uma vila, é um vilarejo todo de areia ainda, não tem calçamento, sabe? E também, por conta do isolamento, quando eu conheci Caraíva, em 96, Caraíva não tinha luz, tinha um gerador que funcionava até as 10 da noite, depois ele era desligado, né? Ai, que E aí cada um, delícia, né? e aí cada um tinha que Destino. dar seu jeito, sabe, Aham. para ter energia, né? E Caraíva hoje também é um destino muito famoso, é um destino muito procurado. Então eu acho que basicamente aqui, numa visita a Porto Seguro, o que você não pode deixar de fazer? Conhecer Arraial da Ajuda, a parte histórica, que é muito Aham. interessante, né? Como É, eu falei da igreja, as praias, tá? bela. É uma mais linda que a outra, né? Porque aqui também, Tomeri, nós temos uma paisagem diferente que são as falésias, né? São aqueles paredões de arenito na beira da praia, né? Com um Um colorido bem colorido, diferente, isso mesmo, um sabe? colorido diferente. Então, assim, Arraial, né? Trancoso também nós temos os paredões, né? Caraíva, a cidade histórica de Porto Seguro. A cidade histórica, Meire, é uma viagem, né? Acho que é um dos lugares que o turista mais frequenta e que gosta. É Aham. realmente a cidade histórica por conta das construções. Nós temos construções lá que datam do século XVI, Aham. né? Foi onde começou, né? A capitania. Posso falar um pouquinho só da historinha Claro, de Porto Seguro? claro, por Ô, favor. Meire, então, Mas eu olha só queria, só. antes de É, você falar, eu só diga. queria dizer que tem muitas pessoas aqui, tá, entrando e estão te fazendo elogio, estão elogiando o teu trabalho como guia de turismo, estão falando que te conhece das agências. Os Então, olha que amigos, bom, obrigado, né? gente. Que tem Ai, que homens e legal. tem pessoas que estão chegando aqui na live para te prestigiar e eu fico muito feliz, tá? Então vamos lá. Ai, Vamos ai. falar um pouquinho dessa história, que a história interessa, né, para a gente também. Então, deixa eu te falar um pouquinho dessa história. Aqui, na verdade, o Cabral chegou, ficou aqui 10 dias, foi embora, né? Tomou posse da terra e o Brasil ficou meio abandonado nesse período. Os primeiros 34 anos da nossa história, né? Mas em 1534 que foi instituído o sistema de capitanias hereditárias, né? Pelo rei de Portugal. E a capitania de Porto Seguro, ela foi doada a Pero de Campos Tourinho. Então, Pero de Campos Tourinho chegou aqui em 1534 mesmo, só que ele chegou no mês de dezembro. E aí, então, que teve início a construção, né? O início Aham. da capitania de Porto Seguro. Foi uma capitania próspera, né, a princípio, porque o Pedro de Campos Tourinho ele fez logo um acordo de paz com os índios tupiniquins, que era a tribo que vivia aqui, né, ele precisava desse apoio, né, Certíssimo, ele precisava dessa paz, né, claro. para poder fazer a capitania prosperar, e aí sim a capitania prosperou, chegamos a ter aqui até 5 engenhos de cana-de-açúcar, né, e só que depois o que aconteceu com o Pedro de Campos Tourinho, Meire? Ele, na verdade, ele era assim, ele era cristão, né, como a maioria dos portugueses, mas ele achava que tinha muito feriado, muito dia santo. Então as pessoas não queriam trabalhar no dia santo. E ele começou a obrigar as pessoas a trabalhar, né? Ele falava que determinado santo era isso, era aquilo. Bom, ele foi tomando uma série de atitudes que no final ele acabou despertando a ira dos religiosos, tá? Ah, E esses entendi. religiosos, os religiosos acabaram acusando ele de heresia e blasfêmia. Acabou que ele foi preso, foi levado de volta para Portugal e ele nunca mais voltou aqui. A Uhum. capitania de Porto Seguro foi tocada pela esposa dele, e depois veio a falecer, e depois os filhos. Só que aí, quando o filho assumiu, a capitania já estava em decadência. E foi aí que chegaram aqui na região os índios aimorés, né? Que Tá. praticamente deixaram a capitania arrasada. Tá? Então a história de Porto Seguro começa a partir daí. Ah, interessante saber, né?
Porque às vezes a gente só acaba sabendo só assim do início, né, do Uhum. descobrimento e não É. tem esse desenrolar que você explicou tão bem. E em Porto Seguro, assim, quais são os pontos assim mais na cidade, né? Quais são os pontos mais interessantes assim para as pessoas conhecerem quando chegam Olha, para visitar? olha assim, bom, a cidade A parte histórica, né? A cidade histórica, é histórica, isso mesmo. a parte, Tá. e Porto Seguro, para quem nunca esteve aqui, Porto Seguro é aquela cidade que tem, é a típica cidade de colonização portuguesa, cidade de Hum, 2 andares, né? aham, Então nós temos a cidade alta, que é a cidade histórica, que fica na parte alta, e a cidade e a baixa, que cidade fica baixa. aqui junto à foz do Rio Buranhém. Então, Tá. assim, a cidade histórica, Meire, a cidade histórica ela é fantástica, porque lá nós temos a igreja de Nossa Senhora da Pena, que é a padroeira aqui Aham. de Porto Seguro. Inclusive agora, foi agora, dia 8 foi o dia dela, né? Tá tendo ainda uma Teve festa, uma festa? quer... Sim, sim, a festa ainda tá, a festa continua. Tá Ah, tendo tá. uma quermesse, uma feira, né? Foi até engraçado, essa semana eu passei com um grupo, e esse grupo teve na cidade histórica, agora nessa semana dos festejos, e uma passageira comentou comigo, poxa vida, mas eu tive lá na cidade histórica, tem uma feira vendendo de tudo, de panela, de Ai, roupa, que de isso, de aquilo. Aí, legal. e ela falou, o que, que tem a ver isso daí com o santo? Eu falei, filha, tem tudo a ver. Porque se a gente pensar em Porto Seguro há 50, 60, 70 anos atrás, era uma região isolada, praticamente não tinha comércio aqui mesmo. Então era Aham. nessas festas do Santo Padroeiro que vinham esses mascates, essas pessoas, esses comerciantes, que vinham e Prazer. montavam sua barraca na feira do Santo Padroeiro. E era aí que a população aproveitava, então, para Para fazer comprar panela, compras, comprar né? roupa, Até mesmo para se exatamente. divertir, né? É, É exatamente, uma né? coisa que eu amo assim no Nordeste, eu acho, eu adoro assim. Eu acho muito legal, sabe, essa coisa da cultura brasileira no Nordeste, assim, as quermesses, né? Eu não sei se o pessoal sabe o que Uhum. que é, mas assim, esses encontros assim, eu sempre fui muito, né? Eu me criei no Nordeste do Brasil, em Fortaleza especificamente, então a gente viajava muito para a cidade vizinha para participar dessas coisas. Então, com certeza, se vê um grupo de turistas e vai passando pela cidade, né? E tem a sorte de ver que algo está acontecendo, é algo que faz parte, né? Que acaba incluindo no roteiro também, mata a curiosidade de muita gente. Sim, E, é. e Porto Seguro tem o memorial, né? Tem a igreja, tem vários pontos ali que fazem referências ao descobrimento, que eu lembro que foi uma coisa que eu não recordo agora o nome do guia na época que nos acompanhou quando eu Uhum. estive lá da última vez, mas eu lembro que ele fez uma relevância assim, muito grande à história por conta dos turistas que estavam comigo, eram professoras, né, de história, de segundo grau. É. Então, ele foi mostrando cada ponto, assim, e a gente relembrava, eu me lembro que a gente relembrava, assim, o nosso tempo de escola, né, quando a gente estudava, que tinha lá aquela foto lá no livro, É. assim, mostrando, né, Santa Cruz de Cabralha, e explicando o ponto e tal. Então, isso também você vive ali quando você apresenta para o turista, ele já conhece um pouco da história, eu fico mais interessados em saber. Na verdade, assim, né, o turista ele acaba se interessando, assim, ele se interessa pela história, né? E aí quando a gente faz um tour na cidade histórica, mostrando a igreja da Nossa Senhora da Pena, a casa de Câmara e Cadeia, né, uma construção linda, a igreja da Misericórdia, a igreja de São Benedito, né? Então são construções, Meire, que puxam a gente lá para o século XVI, século XVII, né? Então o turista ele acaba se interessando pela história, sim, é muito legal. Então, assim, como eu estava falando, além da cidade histórica, Meire, que tem essa pegada, né, que realmente isso daí seduz as pessoas, né? Tem depois a parte baixa da cidade, né? Por exemplo, a Passarela da Cultura, né? Que antigamente nós falávamos Passarela do Álcool, agora é Passarela da Isso, Cultura. na época que eu fui, era passarela do É, álcool. Agora já chama passarela da cultura. Melhorou, né? é, assim, né, acharam que ficava uma coisa assim meio Tá pejorativa, né? Meio certo, tá negativa, certo. né? Inclusive, É, tem assim, uma coisa super interessante que aconteceu na época, né? Porque quando o guia é, que estava nos acompanhando, porque eu fazia aquele trabalho, né, de levar até lá, mas a gente respeitando, né, o trabalho do guia do local, guia local, sempre que você viaja, você tem que ter o guia da região. Eu jamais poderia, né, fazer o trabalho
na cidade de Porto Seguro. E aí eu me lembro que ele comentou sobre a passarela do álcool. Aí as professoras, né, umas falavam assim, ai, que legal, que bacana, não sei o quê, sabe, assim, muito ligado à diversão e ao drink e tudo. Aí ele foi explicar, não, mas não é necessariamente só por conta disso. Tem muita coisa histórica, tem muita coisa interessante, tem muita coisa do cotidiano de quem mora na região. E agora passou a se chamar, agora não, há um certo tempo, né? Passou a se chamar Passarela da Cultura. Interessante isso. Isso, é a passarela da cultura. E assim, é um lugar também, Meire, que quem vem aqui a Porto Seguro tem que conhecer. Tem que ir uma noite na passarela, né? Primeiro, assim, porque é um lugar super animado, tem ótimos restaurantes, barzinho, música ao vivo, muito artesanato, tá? Muita coisa Muitas legal para ver, oportunidades de né? compras. De compras, exatamente. E tem também, né, a barraca dos drinks, né, que tem uns nomezinhos assim mais ousados, mas que faz muito sucesso e não é nada, né, são nomes ousados, Claro, mas não é nada claro. para ofender nem para chocar ninguém. É simplesmente para arrancar um sorriso, arrancar uma gargalhada do turista, né? Mas é um destino também aqui em Porto Seguro que é muito legal também de conhecer. Eu diria que seriam os dois lugares mais visitados de Porto Meire, eu diria que seria a cidade histórica, Tá. né, da cidade, né? A cidade histórica, que fica na parte alta, e a passarela da cultura. Legal. Viu? Isso. Interessante saber. E a parte gastronômica também, né? Assim, tem uma variedade, porque a parte culinária baiana é muito rica, né? São muitos sabores, né? Assim, é uma culinária assim, inigualável, né? Sem comparação de dúvida, né? Uma das melhores assim do Brasil, se destaca até pelos sabores, né? E eu diria que também é um dos atrativos também para as pessoas conhecerem essa parte da passarela da cultura também, né, chegarem nos restaurantes, provarem, né, das iguarias e tudo, mesmo que no hotel tenha alguma coisa no café da manhã, mas nada como você procurar um local, né, e saborear algo assim bem típico, né, da culinária baiana. E você já quer seguir então para a Rota do Cacau, porque essa rota eu não conheço, tá? Então para mim também vai ser novidade. Ah, é? Tá. Você falou um pouquinho só da gastronomia, né? Tá. Sobre a gastronomia. Assim, a gastronomia, acho que tanto a gastronomia aqui de Porto Seguro, como a gastronomia de Ilhéus, ou seja, da Costa do Descobrimento, a Costa do Cacau, elas se parecem muito, né? O turista, quando chega aqui, ele quer o quê? Ele quer comer frutos do mar, ele quer comer peixe, né? Então, assim, é um peixe na telha, né? É um bobó de camarão, que é um Sim. prato que todo mundo adora, né? E tem as famosas muquecas baianas, né, Meire? Meire, muqueca, você sabe, tem muqueca de peixe, muqueca de arraia, Tem. que mais? Muqueca Tem. de Uhum. Nossa, tá até água na camarão, boca, Fernando, né? para. Não, ô Meire, você já comeu muqueca de ovo? Não, não. Já comi de Tem. arraia, já comi de Muqueca de peixe, ovo também, eu já de comi muqueca de ovo. ovo. Nossa, Muqueca de banana da terra, minha querida. Pensa num troço bom. não. Deve Muqueca de ser banana da terra. maravilhoso. É, né? Então a culinária, elas são meio parecidas, tanto da Costa do Cacau, como a da costa aqui do Descobrimento, tá? Você quer falar um pouquinho agora sobre a Costa Vamos, do vamos Cacau, lá, Meire? vamos falar da Rota do Tá. Cacau, porque aí tem outras coisas também. Assim, eu não É, conheço, então tudo para mim vai ser novidade. Eu fico muito feliz que você passe bastante informações. é. Deixa eu ver aqui, olha, já tem gente aqui falando, muqueca é uma delícia, assim. Ah, é. Eu tenho uma grande amiga baiana, É a a Damares, cantora minha Fernanda amiga. Noronha, que mora aqui em Atlanta, e você É, sabe que ela faz, às vezes, como toda baiana, né, ela sabe fazer uma cocada deliciosa. é. Então, assim, quando a gente demora para se encontrar, aí eu falo, Fernanda, eu só vou te ver se você fizer a cocada baiana. Se você fizer, eu vou te encontrar. Aí é que a gente É a mora distante. condição, né? É a condição. E realmente é assim, nossa, é um doce que eu amo, assim, eu adoro. A Então vamos cocada lá, vamos baiana. falar E um tem aquela pouquinho. cocada mole, né? Cocada de forno também, que é outra Essa delícia, viu, cocada Meire? de forno, então, ela fez uma vez Eita, para mim. pensa num Não, troço pensa bom que é num a tal da cocada negócio de bom, forno. né, Fernando? É.
Nossa, ela fez assim, eu falei assim, amiga, eu nunca ouvi falar, não. Ela falou assim, não, mas na Bahia é muito conhecida. Eu digo, lá em Fortaleza, a gente tem aquela cocada mesmo cortadinha, né, de tabuleiro. Ela falou, não, é uma cocada de forno. E ainda ficou melhor, porque ela falou assim, essa receita é da minha mãe. Eu falei, nossa, mas vai ser boa demais. Que receita de Eita! mãe é coisa boa, né? Daí, essa daí tem o Tem um segredinho, segredo, né? Tem o segredinho da mamãe ali, por isso verdade. que faz sucesso, né? Aham. Então, ô Meire, deixa eu só te falar uma coisa, porque assim, a gente está falando da Costa do Descobrimento, a gente vai falar um pouquinho da Costa do Tá, Cacau, mas deixa eu só, para o pessoal que está acompanhando a gente, para eles entenderem que, na verdade, aqui no litoral da Bahia, nós temos 5 costas, tá? O tá. litoral baiano é dividido em 5 regiões. A primeira região é aquela que começa lá na divisa do estado de Sergipe e vem até Salvador, que é a Costa dos Coqueiros. Nessa Costa dos Coqueiros, Ah, Meire, nós temos Praia do Forte, temos Embaçaí, Sauípe, Mangue Seco, destinos também que são bem famosos aqui da Bahia, tá? claro. Aí descendo um pouquinho mais, nós temos lá a cidade de Valença, né? Aí do município de Valença até o município de Maraú, da península, onde fica a península de Maraú, ali é a Costa do Dendê, tá? Nossa, Aí na Costa do Dendê dos nós temos coqueiros, do Dendê. Coquê, Tá. Dendê, isso. Na costa do Dendê, nós temos lá Morro de São Paulo, Boipeba, Barra Grande, né, é um destino bem famoso. E aí vem a Costa do Cacau, que começa na cidade de Itacaré, que fica a 60 e poucos quilômetros ao norte de Ilhéus, e vai até a cidade de Canavieiras, que fica a 110 quilômetros ao sul de Ilhéus. Tá? Então, essa é a Costa do Cacau. Costa do Cacau, então, é essa faixa litorânea que compreende entre a cidade de Itacaré até a cidade de Canavieiras, tá? Canavieiras, tá. Isso. A cidade de Ilhéus, vamos dizer assim, que é a capital do cacau, né? Tá. Agora, sim, o cacau, as pessoas pensam que o cacau ele é nativo aqui da Bahia, não é. O cacau é um fruto brasileiro, ele é originário lá da bacia amazônica, da América Central, só que o cacau, ele foi trazido aqui para o sul da Bahia, Meire, na primeira metade do século XVIII, 1742, 43, por aí. Um francês de sobrenome Voarnot, ele trouxe algumas mudas de Belém do Pará, né? E plantou aqui na cidade de Canavieiras, numa fazenda chamada Cubículo. E o cacau, ele se adaptou muito bem aqui ao sul da Bahia, porque o cacau, ele gosta de calor. Nós temos calor aqui o ano todo, Sim. né, Meire? Aqui é Nordeste, né? Você é do Ceará, você sabe. Aqui a Uhum. gente não usa blusa, né? É. Então, temos o calor que o cacau gosta. O cacau também, ele gosta do sombreamento. A nossa Mata Atlântica fornece esse sombreamento. E o cacau também, ele gosta de uma alta umidade do ar. A nossa umidade do ar aqui, ela passa dos 90, chega até 95%, porque nós estamos junto à praia, tá? Tá. Então, a Costa do Cacau, na verdade, ela virou Costa do Cacau porque um francês trouxe o cacau para cá. E o cacau se adaptou muito bem. Esse cacau, ele se espalhou aqui por todo o sul da Bahia. E eu digo para você, Meire, que nós aqui, né, o estado da Bahia, já foi o maior produtor mundial de cacau, né? Nós só perdemos esse posto depois dos anos 80, quando chegou aqui no sul da Bahia, um fungo conhecido como vassoura de bruxa. Tá? A vassoura de Aham. bruxa, ela praticamente acabou com a lavoura de cacau, né? Mas, para nossa sorte, a engenharia genética entrou em ação. Através da engenharia genética, foi criado um clone de cacau resistente à vassoura de bruxa, e aí a nossa lavoura ela está Conseguiu se recuperando se ainda, né? recuperar. Nós não produzimos mais, Meire, a mesma quantidade de cacau que produzíamos no Produzir antes. passado. Entendi. Exatamente. Nós perdemos em quantidade, mas em compensação nós ganhamos em qualidade, porque nesse trabalho genético que foi feito com o cacau para livrar o cacau da vassoura de bruxa, a nossa amêndoa ela foi melhorada, a qualidade da nossa amêndoa foi melhorada. Então hoje as fazendas aqui do sul da Bahia elas têm a melhor amêndoa de cacau. Nós temos hoje, né, a melhor amêndoa de cacau do mundo, tá? Maravilha, né? Que bom saber dessa informação. Tudo que é assim, que tem de bom no Brasil, que a gente pode saber, olha, em tal lugar existe isso, é tão legal, né? Principalmente para gente que, assim, né? Para mim, que mora fora do Brasil, a gente saber que existe algo assim maravilhoso de boa qualidade, né? Outro dia eu fiz uma live também com o pessoal lá do norte do Brasil, eles falando sobre o açaí, né? Porque o Uhum. açaí hoje em dia é conhecido no mundo O mundo inteiro, né? A inteiro, gente né? saber que no Brasil a gente tem o melhor açaí do mundo. Então, nessa
Rota do Cacau, quando você prepara um roteiro para as pessoas visitarem, assim, o que que vocês levam para as pessoas conhecerem? Assim, a cidade de Ilhéus, Uhum. existem outras opções de passeios, como é que é? Sim, olha, assim, o turista que vai, que fica hospedado em Ilhéus, Meire, bom, primeiramente ele tem que fazer um tour Hum, histórico, né? hum. Ele tem que fazer um tour histórico por quê? Porque ele vai conhecer o Bar Vesúvio, o Bataclan, a Casa de Cultura Jorge Amado, porque a história de Ilhéus, ela está ligada com a história A de Jorge obra, Amado. isso. É, o Jorge Amado, na verdade, ele não é ilhéense, ele não nasceu em Ilhéus, ele nasceu numa cidade vizinha chamada Itabuna, né? Aham. Mas ele veio ainda criança para Ilhéus, né? Então, os turistas, quando ele chega aqui, quando chega lá na cidade de Ilhéus, é que eu estou falando de Porto Seguro, falei como se estivesse lá em Ilhéus, mas Aham. estou falando aqui de Porto. O turista, quando chega em Ilhéus, ele vai fazer um tour histórico. Então, nesse tour histórico, ele vai conhecer os cenários que inspirou Que Jorge inspirou, Amado porque a criar. vamos falar aqui para o pessoal Exatamente. que não sabe, né? A obra de Uhum. Jorge Amado, que deu o nome, né, à novela, começou pelo livro, né, de Gabriela Exatamente. e tal. O primeiro grande sucesso do Jorge Amado, Meire, foi o Romance Gabriela. O Romance Gabriela ele foi editado a primeira vez em 1958. E o Jorge Amado, na verdade, quando ele resolveu assumir, né, como escritor, né, o primeiro romance que fez sucesso dele foi o Gabriela. E o romance Gabriela, na verdade, ele fez o quê? Ele fez um raio-x da sociedade ilhéense nos anos 20, nos anos 30, né? Então foi muito engraçado, porque quando o romance foi lançado, a sociedade ilhéense foi todo mundo querendo ver, né? Ler essa história. E Aham. muitas pessoas, muitas famílias se Com identificaram, né? Na certeza. história, muitas famílias se identificaram, né? E aí, resultado, na época foi aquele alvoroço, muitas pessoas não entenderam, né, qual que era a proposta do Jorge Amado, e eu diria até que o Jorge Amado teve uma época que ele foi meio que cancelado lá, ele ficou meio Jorge odiado, sabe? Mas depois o que que aconteceu? Aham. É, a Rede Globo comprou os direitos de Gabriela em 1974, É isso que eu te 73, perguntar, mais ou qual menos, ano? Aham, foi mais tá. 73, 74. Deve E ter aí, sido por aí mesmo. quando a Rede Globo comprou os direitos de Gabriela e fez aquela primeira versão com a Sônia Braga, com o Armando Boggs, foi um sucesso total, né? Foi um grande sucesso. E aí, resultado, o que que aconteceu? Logo depois, né, Hollywood, né, a Metro-Goldwyn-Mayer comprou os direitos também Né? de Gabriela, e aí foi feito o filme com a Sônia Ah, tá. Braga, mas aí já era com o Marcelo É, Mastroianni, né? Então, quer já não dizer, foi lá com o ator o, brasileiro. o ator Isso. brasileiro, né, com o Armando Aham. Boggs. E aí o que que aconteceu? No final das contas, o Jorge Amado ele ajudou a divulgar a Costa do Cacau, Ilhéus, a E civilização Deus, porque cacaueira. assim, eu acho que até hoje, né, assim, quando eu não quero te interromper, mas quando É. você talvez apresenta o centro, né, as pessoas perguntam pelo Bataclan, onde é que fica os lugares Uhum. ainda, com referência Sim, à novela, sim, ao não. filme. Inclusive, o Bataclan é um destino que o turista tem que conhecer. Legal. Porque Aham. o que que acontece? O Bataclan, quando eu fazia, né? Agora estou morando aqui em Porto, mas quando eu fazia o City Tour lá em Tá. Ilhéus, eu finalizava no Bataclan, por quê? Porque lá no Bataclan, o Bataclan, na verdade, assim, ele foi um bordel, mas não era só um bordel, né? Ele era um depósito de cacau embaixo, ele era um cassino em cima e o bordel ficava no fundo, né? A partir do Aham. momento que o jogo foi proibido no Brasil, o bordel não tinha mais como sobreviver, né? Então Certo. aí o bordel acabou falindo, fechou, né? E depois, no governo do prefeito, junto com a Petrobras, eles conseguiram então recuperar o Bataclan. Foram chamados alguns decoradores da época, da região, e eles criaram aquele clima de cabaré Tá. novamente, né? Então, quando a gente leva o turista hoje no Bataclan, é um espaço cultural, né? Quando a gente leva o turista lá hoje, tem um palco de cabaré, tem as indumentárias. Então, se o turista quiser, né, as mulheres elas Ah, podem se vestir, tem aquelas tá, se roupinhas de quenga, veste para tira foto. certo, para tirar Os, foto. isso, os homens podem se vestir de coronel
e no final todo mundo ganha. As mulheres ganham um diplominha de Kenga e os homens ganham um diploma de coronel. Sai todo mundo diplomado lá É, do aí todo Bataclan. mundo legal, bacana, né? É E bem legal. assim, e a referência então da cidade é muito assim da obra de Jorge Amado. Eu achei interessante você falou que ele não nasceu em Ilhéus, É, mas chegou ainda criança, né? E é, criou é. toda essa essa informação. Deixa eu te contar mais uma coisinha interessante do Jorge Amado. Na verdade, Meire, o pai do Jorge Amado era o Coronel João Amado, ele tinha uma fazenda no município de Itabuna, no distrito chamado de Ferradas. E o rio Cachoeira passava bem no meio da fazenda dele. Então, o que Tá. que aconteceu? Ele, o Coronel João Amado, há 100 anos atrás, ele vendeu toda a produção de cacau dele com o fruto ainda no pé. Recebeu dinheiro, pagou dívida, né? Gastou dinheiro. E aí o que que aconteceu? Teve uma tromba d'água muito grande. O rio Cachoeira ele extravasou as margens e engoliu toda a produção de cacau do Coronel. Resultado, o Coronel ele não tinha depois nem o cacau para entregar e nem o dinheiro para devolver. Foi aí que a família se transferiu para Ilhéus. Eles chegaram em Ilhéus com uma mão na frente e outra atrás. A família Entendi. Amado sobrevive. Eles sobreviveram um tempo uma produção artesanal de tamancos, tá? Mas o Coronel João De Amado, tamancos, olha que o tamanquinho chinelo de de madeira, que é madeira? aqueles Tá. tamanquinhos portugueses, sabe? Aham. E aí, resultado, o Coronel João Amado, ele ganhou na Loteria Federal, que na época se chamava Sorte Grande, né? Então eles ficaram assim milionários. O Coronel João Amado fez um palacete no centro de Ilhéus, próximo à Catedral, próximo ao Bar Vesúvio, Aham. que hoje é a Casa de Cultura Jorge Amado, que faz parte do nosso City Tour em Ilhéus, a Casa de Cultura Jorge Amado também, né? Ah, que legal. É, nome de Bacana saber, sorte, né? saber. Nome de sorte, né? Foi, então, saiu de um negócio que não deu certo, né? E Uhum. teve a sorte, né? Foi De abençoado, conseguir, né, Meire? de conseguir recuperar, né? Talvez até fez Mas até com a ficou loteria cheio, fez até muito mais, né? Do que o ficou que ele mais tinha rico do que antes. já foi como E cacauicultor. geralmente o turista que chega a Ilhéus, Hum. ele vem de onde, assim? De quais são as cidades, assim? Existe um roteiro, deixa eu ser mais clara, existe um roteiro para as pessoas chegarem até Ilhéus, elas vêm conhecendo uma outra parte da Bahia até chegar em Ilhéus? É mais ou Ó, menos assim? normalmente assim, o turista que vem e que fica hospedado em Tá, Ilhéus, ele tem a opção. Primeira opção, que isso é uma coisa que tem que se fazer, é o City Tour Histórico, que eu falei para tá. você agora, né? Uhum. Conhecer uma fazenda de cacau, né? Isso daí sabe aquele programa imperdível em Ilhéus? É isso, conhecer uma fazenda de cacau, experimentar o fruto, experimentar os Experimentar o derivados, fruto, né? manteiga, o mel de cacau, os Nossa, chocolates legal. com as suas variações de cacau, né, com 40, 50, 70% de cacau, né? Então, esse daí é um programa Eu imperdível, acredito. tá? É um programa imperdível, né? Só que também quem está em Ilhéus, ele também tem a oportunidade de conhecer Itacaré, que é uma cidadezinha que está despontando já despontou, né, para o turismo. Tá. É uma cidade pequena, né, aproximadamente aí uns 30 mil habitantes, né, mas é uma cidadezinha, sabe aquela cidadezinha tranquila, que as velhinhas põem a cadeira na calçada, sabe? Hum. Itacaré tem essa pegada, assim, sabe? E faz muito sucesso Legal. também. Então, E os qual é a turistas que ficam em distância Ilhéus, de Ilhéus para chegar em Itacaré? 66, Ah, então dá 67 quilômetros é bem pra... próximo, tá? Tá. Então, o turista que está em Ilhéus, ele tem a oportunidade de conhecer Itacaré, ele tem a oportunidade, inclusive, de passear, de fazer um passeio de lancha, de escuna, na Baía de Camamu, né, que já fica na costa do Dendê, mas é próximo também a Ilhéus, tá? Então, tem essa oportunidade também, viu? Nossa, bacana, né? É, Tem aí bom, várias opções. é, E Ô, Meire, as... deixa eu só te falar uma Pois não. outra coisa também que eu esqueci, é com relação também à cidade de Canavieiras, que Canavieiras também faz parte da costa do Cacau. E Canavieiras é uma cidadezinha, também parece uma cidade cenográfica, Meire. Teve uma novela chamada Porto dos Milagres, da Rede Globo. Essa Tá. novela foi gravada lá em Canavieiras. E Canavieiras também, dali saem aquelas lanchas para pesca oceânica do Marlin, tá? Tá. Tem alguém falando aqui um forte comercial. Acho que deve ter tido algum comercial também que foi feito
nessa região que você está se referindo, eu Né? acho. Né? Ah, é meu amigo Alisson que está aí. O Alisson Um está falando abraço, aqui. Alisson. Não sei, eu acho que foi alguma coisa. E com relação eu queria saber, a minha curiosidade também, Ilhéus, essa Praia dos Milionários. Por que chama Praia dos Milionários? Hum, Praia dos Milionários. A Praia dos Aham. Milionários, hoje, como a cidade cresceu, Meire, a Praia dos Milionários está muito próxima do centro da Tá. cidade, tá? Mas se a gente pensar em Ilhéus há 70, 80 anos atrás, era uma praia afastada. E essa praia só era frequentada por quem tinha automóvel na época. E quem Ah, tinha automóvel na época eram os cacauicultores, que eram os milionários, né? milionários da região. Exatamente, os milionários, né? Ah, então, por isso que ficou com esse nome. E também, segundo consta, existia uma única cabana de praia nessa praia para atender essas famílias, né, as famílias dessa elite cacaueira, que iam passar o dia na praia e se chamava Cabana Milionários. Então, por isso que acabou ficando com esse nome, Praia de dos Praia dos Milionários. Milionários. Tá? E a Casa de Cultura Jorge Amado, que você já citou, né, que Uhum. foi a residência antiga da família, do Isso, pai, que exatamente. se É. A transformou casa, numa inclusive, casa de cultura. isso se transformou porque a casa, inclusive, vale também uma visita. Quando o turista vai a Ilhéus, vale uma visita à Casa de Cultura, porque, inclusive, tem os monitores que acompanham o grupo, eles vão explicando sobre tudo. Então, a gente vê que a construção, praticamente, todo o material foi trazido da Europa. Da Tá? Europa, né? Azulejos, as ferragens, Sim. tudo, quase tudo veio da Europa. Né? A sociedade ilhéense, na verdade, ela se espelhava muito na sociedade parisiense, porque Ilhéus foi uma cidade muito rica, né, Meire? Se nós falarmos de Ilhéus há 100 anos atrás, 1923, Ilhéus com certeza era uma das cidades mais ricas do Brasil, Mais tá? ricas do Justamente por Brasil, né? conta do cacau, É, por conta do cacau. todas essas construções todas vindo, né? Tudo da Europa. Deve ter assim uma arte interna dentro dessas casas, né? Desses lugares assim imperdível da gente conhecer. E Sim. os tours pelas fazendas de cacau normalmente dura quanto tempo? Assim, algumas horas, as É, pessoas vão, conhecem. algumas horas. Esse tour ele pode durar aí umas 2 horas, vai, até 3 horas no máximo, né? Então, nesse tour, o que que acontece? Primeiro, o visitante ele vai conhecer a roça, né? Vai ver o pé de cacau, né? Vai receber todo tipo de informação de como o cacau é plantado e tudo mais. E depois ele vai ver a parte do coxo, né? A amêndoa secando, como que a amêndoa é torrada, como que é feito o chocolate, né? Então, nós temos fazendas na região hoje que o turista ele tem a oportunidade de ver todo o processo, Todo desde o o processo. cacau, do Nossa, que fruto no pé, né, interessante. até o chocolate. Né? E o cacau, para quem nunca viu o pé, o cacau ele é um fruto que ele é como a jabuticaba, né? Ele nasce colado no tronco da árvore. E Eu é um já vi, fruto já também, tive a você já viu o oportunidade de cacau? ouvir, já É, vi. e o cacau também, ele é um fruto, assim, que a gente aproveita 100% dele. A casca, né, que a gente achava até que a casca não servia para nada, serve. A casca, ela pode ser usada como ração animal e pode ser usada também como adubo. A parte branca que envolve a amêndoa, ali é feita a manteiga, a geleia, o mel de cacau, o suco de cacau, né? Então, o cacau é um fruto que a gente aproveita 100% dele. Maravilha, né? Bom, tem também em Ilhéus tem a catedral, né? A catedral de. Vocês chegam a visitar a São Catedral de Sebastião, São Sebastião? sim, nós visitamos sim. Essa catedral, Meire, essa catedral, ela começou a ser construída no início dos anos 30. E na época houve até uma polêmica, porque a catedral, ela foi construída num local aonde existia uma outra igreja, uma igreja menor, né? Uma igreja aí do século XVIII dedicada a São Sebastião. E o segundo bispo de Ilhéus, o Dom Eduardo, ele queria que a catedral fosse construída exatamente ali, né? Aham. E o poder político da época, o prefeito, não queria que a catedral fosse construída ali. Ele queria que se preservasse a igrejinha e que a catedral fosse construída num outro local. Inclusive chegaram até a doar um terreno e tudo mais, mas ficou aquela disputa política, né? Certo. Os políticos com o bispo e acabou que o bispo venceu, né? A igreja de São Sebastião ela foi derrubada e deu espaço então à catedral. A catedral de São Sebastião ela demorou 40 anos para ficar pronta. Né? Ela foi inaugurada só no início dos anos 70. Começou no início dos anos 30 e foi concluída no início dos anos 70.
ela é o maior templo católico que nós temos aqui no sul da Bahia. E eu digo para você, Meire, tem muitas capitais do Brasil que não tem uma catedral tão majestosa, tão Eu bonita li a como a Catedral de respeito. São Sebastião. É, né? Muito E interessante. também, uma coisa também interessante que faz parte do nosso roteiro lá em Ilhéus, Meire, é o Instituto Nossa Senhora da Piedade. Né? Porque o que acontecia? No início do século passado, os coronéis, eles queriam que as filhas tivessem uma educação refinada, uma educação de primeiro mundo. Então, o que foi feito? As irmãs Ursulinas, que é uma congregação francesa e que tem já uma tradição em educação, elas foram trazidas a Ilhéus para isso. Né? Elas foram chamadas aqui, um coronel doou o terreno, outro doou dinheiro e, bom, resumindo, se construiu então o Instituto Nossa Senhora da Piedade, que é uma referência na educação lá em Ilhéus. E tem uma igreja também muito bonita, é a única construção em estilo neogótico que nós temos aqui no sul da Bahia, e o conjunto, né, o conjunto todo, que é o colégio. Né? Então, por ali passou também a elite, né, cacaueira no Instituto Nossa Senhora da Piedade. O Instituto Nossa Senhora da Piedade, ele fica em cima de um morro, tem uma visão muito bonita, né, compõe um cenário belíssimo do centro de Nossa, Ilhéus. que lindo, que ótimas informações. Fernando, agora fala para mim, quais são as pessoas, os turistas brasileiros que mais visitam assim Ilhéus, por exemplo? Vamos falar de Ilhéus. Ilhéus, olha, os Aham, mineiros, né? tá. Os mineiros, porque os mineiros estão muito Estão próximos, muito né? perto, Minas está estão muito muito próximo. perto ali daquela Então, região. muita gente também de Goiás, né? Tá, Muita gente de da região Brasília, centro-oeste. né? Tá, E paulistas, né? Os paulistas, porque nós temos o aeroporto de Ilhéus, né? Que é a porta de entrada, né? É tá. a porta de entrada do destino. E nós temos voos regulares saindo de São Paulo, saindo de BH, saindo de Salvador, né? Tem voo Então, direto de São Paulo para Ilhéus? tem voo direto de São Paulo para Ilhéus, são 2 horas de voo, né? Então, quer dizer, é um destino perto, né? É um destino Maravilha. próximo, né? E os turistas estrangeiros, assim, porque eu sei que a Bahia, né, estrangeiro adora visitar a Bahia. Eles ficam loucos, né? Você sabe que a Bahia Ah, é o estado do Nordeste que mais recebe turistas estrangeiros, né? Nós estamos verdade. à frente de todos dos demais, dos outros Aham. 8 estados aí que compõem o Nordeste. A Bahia é o estado que mais, né? O ano passado a gente recebeu aí mais de 157 mil turistas estrangeiros do estado da Bahia, né? Aham. E assim, mas eu acho que o grande foco mesmo são os europeus, né? Europeu. Franceses, alemães, italianos, Tá. né? Eu acho que é a grande maioria, né? A grande maioria são os Muito europeus. interessante. E nesse seu trabalho como Uhum. guia de turismo, tem algo assim, alguma coisa que já aconteceu, que você, assim, divertido, que você gostaria de dividir aqui com a gente? Falar pra gente alguma coisa que aconteceu durante um tour, ou um turista que ficou assim meio confuso com alguma coisa da história. Você gostaria de contar? Porque eu sei que como guia, sempre, né, a gente tem Hum, aquele jornalzinho que a gente conversa entre os colegas, assim, de coisas que acontecem que a gente às vezes nem imagina que possa acontecer numa viagem. Mas já teve algo assim o- que você o- gostaria que você está lembrando agora no momento? Você gostaria de dividir com a gente? eu vou dividir com vocês Tá, uma história que, na verdade, não aconteceu agora. Foi uma história que aconteceu comigo aqui em Porto Seguro há uns 26, 27 anos, mais ou menos. tá, Porque antigamente, né, voltando aqui a falar um pouquinho da Costa do Descobrimento, Meire, antigamente, para nós, o passeio a Trancoso não existia ainda uma rodovia que é a BA-001, que é a rodovia que a gente utiliza hoje para chegar a tá. Trancoso. Ah, Há 27 anos atrás, nós atravessávamos aqui o Rio Buranhém, né? Chegávamos na ponta do Apaga-Fogo, que já é o distrito do Arraial da Ajuda, e dali nós embarcávamos num ônibus velho, sabe esses ônibus de linha, banco duro, sem ar-condicionado, um busão Aham, mesmo miserável, sabe? E aham. era um ônibus muito velho, tá? Era um ônibus muito velho. E a estrada era de terra, a estrada era toda esburacada, e nós, os guias, nessa época, a gente ia fazendo todo tipo de brincadeira, de micagem com os Sim. passageiros dentro do ônibus, para eles não perceber a quantidade de poeira que eles estavam De comendo, poeira e né? de tempo, É, né? a gente ficava na frente do ônibus, então a gente ficava olhando para todo mundo com a cabecinha branca de poeira. E o ônibus, uma vez aconteceu uma coisa engraçada, que tinha ônibus que tinha até buraco no chão. E chegou uma passageira
entrou, sentou, tirou o tamanquinho dela e ficou ali balançando a perninha. E o tamanco dela foi pulando dentro do ônibus para ver que ia passando nos buracos. O tamanco dela caiu, a sandália dela caiu dentro do buraco. Essa mulher chegou em Trancoso com um pé só Tá. da sandália, sabe? E aí ela ficou lá, né? Fez uma Cinderela rápida lá em Trancoso, passou o dia sem o pezinho dela, mas o mais engraçado foi que na volta o motorista viu Nossa, o ele pezinho dela conseguiu caído, achar. aí parou e aí nós catamos o pezinho dela e ela voltou. Ela ficou em Trancoso com um pé só, mas quando ela chegou no hotel, ela Ela estava com estava os com os dois, dois. Nossa, os que dois pés, história sabe? maravilhosa. Foi muito Muito, engraçado. Isso é uma história que eu muito. sempre conto para os meus passageiros aqui quando eu estou fazendo algum tour, Aham. porque o pessoal acaba achando que e é realmente uma coisa sui generis, né? É, Imagina, perder um pé, super mesmo. passou o dia lá E eu vou sem falar o uma pé coisa do calçado. para vocês, tá? Só quem conhece da profissão sabe o É, quanto que o guia de turismo ele tem que se virar para, é, né, se aparecer alguma adversidade no caminho, a gente tem que dar um jeito, porque o importante é deixar o turista feliz, passar informação é. e fazer o passeio ficar bem divertido, Ô, né? ô, Fernando, Mary, eu estou assim muito feliz, tá? De toda a é, informação. Você tem mais alguma coisa que você gostaria né, de não, passar aqui para a gente? pegando esse gap, né, que você estava falando, eu digo assim, é uma coisa que eu falo, o nosso trabalho de guia de turismo é um trabalho muito gratificante, porque nós conhecemos o turista, Meire, no melhor momento deles. Eles estão de férias, eles estão longe do chefe, do patrão, dos problemas Estão de em casa, enfim, busca de eles uma estão viagem, né, para melhorar alguma exatamente. coisa. Então, porra, tem coisa melhor que você conhecer uma pessoa num momento que ela está totalmente zen, relaxada, né, longe dos problemas? Então, isso é muito legal da nossa profissão de guia de turismo, é isso. A gente poder conhecer essas pessoas no melhor momento delas, né? Eu, Tá? Ó, minha eu vou amiga Cris falar uma coisa para Barreto. você. Beijo, Cris. As pessoas, ó, tem muitos elogios aqui, tá? É, A você, o seu trabalho. meus Fernando, o amigos. que eu acho mais interessante também, sabe, é a dedicação do guia, sabe? Assim, de dedicação em tudo, né? Desde a pontualidade, o respeito Uhum. pela pessoa que está guiando o ônibus também, né? Porque o comandante, o Exatamente. motorista lá que Nossos está lá, super parceiros, o nosso motoristas, tem que ser é. super parceiro, É. né? Porque estão as duas pessoas ali trabalhando, dois profissionais, e carregando o nome da agência, né? Porque às vezes o turista que está no ônibus, ele nem conhece o prédio da agência, não sabe nada, mas a referência que ele Exatamente. tem é justamente do guia. Eu fui muito feliz durante os meus quase 10 anos de guia de turismo em Fortaleza. Foi muito bom. Eu tenho boas recordações. Eu acho que me ajudou bastante também para conhecer o universo das pessoas, né? É, Porque a gente acaba conhecendo tanta gente e lidando com tanta gente, eu acho que fica mais fácil também para a gente caminhar para outras profissões também, conhecendo um pouco é. do universo das pessoas. Bom, Fernando, você gostaria de passar aqui então as suas redes sociais? Como que as pessoas fazem para te encontrar, para contactar você, para fazer passeios em Porto Seguro, ou até mesmo para fazer passeios em Ilhéus, se você É. estiver disponível para Ilhéus também, porque você falou que você está com base em Porto Eu estou Seguro no momento, com base né? em Porto Seguro. Então, aqui, olha, em Porto Seguro, aqui, quem vier a Porto Seguro, pode aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a minha camisa. É a Costa Bahia, tá? Tá, A Costa Bahia é a empresa que eu trabalho, é a empresa que eu represento. tá. Eu É uma ponho o empresa link ótima. aqui também da informação. Eles têm sites, viu? Nós temos o site, é só entrar no site. Então ali vocês vão encontrar todas as opções de passeios que nós temos aqui na Costa do Descobrimento. Já na Costa do Cacau, Meire, eu indico lá a Ertur. A Ertur é uma empresa do Tá. meu amigo João, né, uma empresa muito idônea, muito responsável, uma equipe de guias muito legal, uma equipe de guias super competentes, né? E aqui também, né, a Costa Bahia, nós temos uma equipe muito boa. Quero mandar aqui um abraço para os meus amigos Claro. guias da Costa Bahia, tá? Mandar um abraço para os meus amigos guias lá de Ilhéus, tá? A turma O guia do Luísio, Ilhéus. que é o presidente da Associação dos Guias lá de Ilhéus, tá? Mandar um abraço para o Aloysio, mandar um abraço para o Daniel, que é o presidente do Sindicato dos, né? Toda a E Bahia. essa equipe toda que acompanha a gente aqui, Muito viu? bacana. Olha, e eu faço o seguinte: quando eu passo a live lá para o canal do YouTube, eu É. passo todas as informações. E se as pessoas também quiserem saber, elas podem entrar também no teu Instagram, passar uma Sim, mensagem
Eu sempre faço assim, quando as pessoas entram em contato comigo, dizem assim, ah, Meire, me fala de alguém que você já fez uma live de uma determinada cidade. Aí eu falo, olha, entre em contato com essa pessoa aqui, porque aí você conhece melhor, você pode passar não só, né, para Uhum. Porto Seguro, aliás, para Ilhéus, mas você também É, pode mostrar também para Costa do Dendê, qualquer referência, é. porque eu acho que não tem nada melhor do que um guia profissional para indicar Ó, melhor, tá? eu vou falar a verdade para você. Eu conheço todo o litoral da Bahia, tá? Nossa, que Eu conheço maravilha. desde a divisa do Espírito Santo, aqui ao sul, até Mangue Seco, que é o último destino baiano, que inclusive para a gente ir a Mangue Seco, a gente tem que entrar pelo estado de Sergipe, né? Aham. Então eu conheço todo esse litoral. E eu sempre me coloco à disposição dos amigos, dos turistas e também dos agentes de viagem, porque às vezes o agente está fazendo uma venda e ele fica em dúvida de localização, de Isso, distâncias, né? Então exatamente. eu sempre me coloco à disposição, né? Pode me chamar lá mandar mensagem no meu Instagram, né? No meu Claro, Instagram tem o meu telefone, que é o WhatsApp, que está à disposição de todo mundo aí. Quem eu puder ajudar que quer vir para a Bahia, venha. maravilha. Olha, e sabendo que tem um voo direto de São Paulo para Ilhéus, quem sabe eu te encontro lá em Ilhéus, tá? Por favor, Agora eu fiquei com está vontade de convidada, viu? conhecer aí esses lugares, que Ilhéus eu ainda não conheço. Venha, Olha, venha. Fernando, super obrigada, tá? Pela sua disponibilidade. Você Eu que sempre muito agradeço. atencioso comigo. Todas as vezes que eu te procurei para a gente marcar e tudo, marcar uma data que fosse boa para mim e para você, porque eu também sei que você também é uma pessoa super ocupada. Você é uma pessoa muito simpática, tá? E eu fico muito feliz de ter te convidado. E eu falei para você que a live ia ser sensacional e tá sendo, É, tá? Então agora você tem uma foi amiga cearense aqui na cidade de Atlanta. Opa! Quem sabe eu vou te visitar a qualquer hora aí em Tem aqui Atlanta, viu? também tem umas coisas, não tem as coisas pitorescas do Brasil, mas a gente tem umas coisinhas também bacanas por Ah, aqui, sabe? o bom viajar é a melhor coisa do mundo, É a né, melhor Meire? coisa do Vamos mundo. combinar, né? É a É melhor coisa do como mundo. diz um amigo meu, ele fala assim, viajar cura tudo. É mesmo, né? Exatamente. E é Muito isso aí, legal. Meire. O que a gente vai levar para o outro lado quando a gente fizer a passagem é o que a gente conheceu, o que a gente Que a viveu, né? gente Então, viveu. viajar é isso aí, viu? Obrigada, tá? E obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presente conosco aqui, prestigiando não só a mim, Meire, mas também o meu convidado Fernando, tá? Beijos, Meire, obrigada por todo mundo, beijo, tá? obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade e quero agradecer todos os meus amigos aqui que participaram, entraram aqui na live, que mandaram várias mensagens, tá? Gente, um abração para todo mundo. Muito obrigado, viu? Até uma Obrigada a todos próxima aí, se vocês. Deus quiser. Tá, Tchau, tchau. tchau. Valeu.